Avançando para a próxima premissa do livro, lembra daquela frase que eu citei logo no comecinho do vídeo? Eu ficaria zangado comigo mesmo se levasse alguma pessoa a perder a fé, sendo alguém que dela necessita ou, simplesmente, que vive melhor graças a ela. Pois é, vamos analisá-la agora. Gente, a fé é um norte, né? É a direção, o sentido de vida para centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. A crença em Deus muitas vezes leva a uma sensação de pertencimento, né? No caso, a uma comunidade religiosa, proporcionando apoio social e conexões interpessoais que são importantes. Além disso, a fé pode ser um conforto emocional nos momentos de adversidade, proporcionando esperança e força para superar desafios. Eu tenho uma opinião pessoal bem definida em relação a isso. Eu acredito que se a religião faz bem à pessoa, se mais ajuda do que atrapalha, digamos, quem somos nós para querer interferir? O problema, na minha opinião, é quando a religião começa a gerar cobranças, sabe? Cobranças internas, sentimento de coação, que podem atrapalhar no particular da pessoa, nas finanças. Aí a coisa complica. Nós já vimos vários exemplos de pessoas que deram carro, casa, imóveis, né, para centros de adoração de religiões de matrizes africanas, ou ainda para a igreja evangélica, que ainda é mais comum. Então, um exemplo que eu costumo sempre dar sobre essa pressão interna que começa a gerar mal-estar é um exemplo vindo da minha própria experiência, pessoal. Eu já conheci pessoas que frequentavam, por exemplo, centros de Umbanda, inclusive já me relacionei com uma moça lindíssima que frequentava um terreiro. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito ou intolerância religiosa, tá? Respeito todas as religiões antes que queiram me cancelar aqui, ok? O problema é que essa moça devia estar presente em determinados dias da semana lá na reunião dela. E aconteceu que em uns 2 ou 3 dias, desses dias que ela deveria estar lá, ela estava comigo. E era perceptível que a pessoa ficava inquieta, sabe? Gerava um sentimento de muita cobrança interior, um desconforto, eu percebia isso. Tá? Então, uma situação análoga eu já vivi várias vezes dentro da igreja evangélica, que, como eu disse, eu frequentei durante muitos anos e 70% da minha família atualmente é protestante. Então, quantas vezes eu mesmo já presenciei pastores dando indiretas para fiéis que tinham faltado o culto de domingo. Olha, eu não vou nem entrar no mérito de que o pastor cobrava por amor à ovelha, etc. Tá? A questão é que quando passa a virar uma obrigação, aí, na minha opinião, a coisa começa a ficar preocupante, sabe? Eu não estou dizendo que a pessoa não pode e nem deve ter um compromisso com a sua comunidade religiosa, pessoal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas quando isso começa a interferir na vida privada, de modo a gerar sentimentos tóxicos, sabe? Como culpa por ter faltado uma reunião, um culto, ansiedade por não atender os altos padrões morais de comportamento e a santidade inatingível que se impõe, eu vejo isso como um sinal de alerta. Para incrementar o nosso raciocínio, vejam bem outra afirmação do autor. Há mais santos entre os crentes do que entre os ateus. Isso não prova a existência de Deus, mas proíbe que se despreze a religião. Vejam que o autor, mesmo sendo um ateu, parece ser sensível ao ponto de reconhecer que a religião tem sim a sua serventia e que pode ser importante para o bem-estar de muitas pessoas. Imagine uma pessoa simples, pessoal, com poucos estudos, que todo o seu conhecimento é pautado na religião. Tem muita gente assim, né? Há muitas pessoas que nunca leram um livro na vida fora da Bíblia, pessoal. Então você que está aqui assistindo esse vídeo provavelmente é uma pessoa que tem leitura, né? Talvez tenha um bom conhecimento de história, um nível intermediário ou avançado sobre filosofia, psicologia, né? Ciências humanas de modo geral. Ou se não tem, está aqui exatamente buscando por isso. Não é verdade?
Só que eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. É muito complicado você argumentar com uma pessoa sem nenhuma base filosófica de ciências humanas, com pouquíssimo conhecimento humanístico. Nesses casos, pessoal, a minha visão talvez é a melhor coisa a se fazer por essa pessoa é respeitá-la, amá-la e torcer que ela seja feliz com a fé dela, sabe? Às vezes eu acredito que aquele jargão que a ignorância é uma virtude, nesse caso aqui, a ignorância seria uma bênção, né? Eu acho que essa frase cai bem nesse contexto. Essas pessoas não estão nem aí. Elas não estão nem aí para saber quem foi Friedrich Nietzsche, quem foi René Descartes, Pitágoras, Sócrates. Sabe, eu confesso que eu fiquei muito satisfeito ao ler o ensinamento do nosso querido filósofo francês, o autor André Comte-Sponville. Então vamos repetir essa frase para fixar, tá bom? Eu ficaria zangado comigo mesmo se levasse alguma pessoa a perder a fé, sendo alguém que dela necessita ou simplesmente que vive melhor graças a ela. Então, seguindo o nosso estudo, vamos à próxima afirmação. O medo da polícia, o medo do o que vão dizer de mim e a simples convergência de interesses, uma vez que os interesses são transitórios e circunstanciais, não basta mais para garantir a coesão social e o controle dos comportamentos. Por isso, a importância da religião como fator de coesão. Segundo Durkheim e a maioria dos sociólogos, o verdadeiro conteúdo da religião, ou seja, a sua principal função, seria favorecer a coesão social, fortalecendo assim a comunhão das consciências, inclusive adequando esses comportamentos às regras sociais do grupo. A afirmação deixa claro o alinhamento do autor ateu ao entendimento de que a religião exerce, para o bem ou para o mal, uma importante função social de padronização de comportamento, digamos assim, e de coesão. Sponville chega a afirmar que uma sociedade poderia viver sem Deus e talvez até sem religião. Porém, ele diz que nenhuma sociedade poderia subsistir de forma duradoura sem comunhão. Para o autor, a comunhão ela pode ser dada por vários ideais, como liberdade, humanidade, amor à pátria. Para Sponville, um ateu pode se sacrificar por esses ideais, assim como um crente. Se num primeiro momento a gente é levado a dignificar esses ideais, como liberdade, amor à pátria, etc., é interessante notar que o filósofo Nietzsche, muito conhecido por todos, classificava esses ideais de humanidade, amor à pátria, no mesmo rol de Deus e de todas as outras deidades. Para Nietzsche, todos eram ídolos que seriam, de certa forma, apenas utopias para, de certa maneira, embriagar a humanidade. Eu gosto de fazer essa análise integrativa entre diferentes correntes da filosofia para forçar sempre, vamos dizer assim, o nosso espírito crítico. Mas, pessoal, olha, se o medo da polícia, o medo do o que vão dizer de mim, já não bastam mais para garantir a coesão social, considerando o que disse Nietzsche, que nada é verdade, que tudo seria permitido, ou considerando ainda o que disse Ivan Karamazov, que se Deus não existe, tudo é permitido, e considerando também que o Ocidente não tem mais fé, mas tem sono, como seria possível ainda que a religião mantenha essa tal comunhão dentro da sociedade? A resposta é dada pelo próprio autor Sponville. Toda moral está arraigada no passado. No caso da sociedade, vem da história, e no caso do indivíduo, vem da infância. É o que Freud chama de superego. Sobre Freud, essa questão do ego, superego e id, que é algo que talvez você já tenha ouvido falar, mas é muito nebuloso, eu pretendo futuramente fazer um vídeo aqui no canal também, tá bom? Voltando a falar de Sponville, ele argumentava que deve haver uma espécie de fidelidade crítica aos costumes, à história,
certo? Não é possível nem viável romper abruptamente com todos os costumes e tradições, como aconselhou Nietzsche. Então, segundo Sponville, mesmo reconhecendo que os nossos costumes foram moldados em grande medida pela influência dos conceitos e ditames religiosos, não seria prudente romper com as tradições de forma repentina, posto que já estão arraigadas, né, no inconsciente coletivo e, naturalmente, ajudaram a estruturar a sociedade, tanto os aspectos positivos da sociedade como o lado mais obscuro. Então, vamos repetir a frase que serviu para a discussão desse bloco? O medo da polícia, o medo do "o que vão dizer de mim" e a simples convergência de interesses, uma vez que os interesses são transitórios e circunstanciais, não basta mais para garantir a coesão social e o controle dos comportamentos. Por isso, a importância da religião como fator de coesão. Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando. Se você chegou aqui, então deixa um like, não custa nada, né? Se esse tipo de conteúdo te interessa, também considere se inscrever aqui no canal. Vamos seguindo. Um ateu pode ser fiel. Apenas 3 dias o separam dos crentes. Essa frase é de uma beleza ímpar. Em razão da sua formação cristã, Sponville se considera um ateu fiel. Ou seja, para ele, os 33 anos da vida de Jesus são mais importantes do que o milagre da ressurreição. Quando afirma que apenas 3 dias o separam dos crentes, o que ele quer dizer é que os ensinamentos de Cristo são preciosos para ele. Porém, a todo momento, durante o livro, ele defende uma observância crítica às doutrinas, em vez de uma fé simplesmente acéfala. E por falar em fé, aqui vai uma citação de São Tomás de Aquino. Cristo não teve fé nem esperança, porque há imperfeição nelas. Mas em lugar da fé, ele teve visão a descoberto, e em lugar da esperança, tinha plena compreensão do todo. E assim a caridade foi perfeita nele. Quando alguém crê possuir a verdade, ele deve saber que crê, e não crer que sabe. Essa frase é de Jules Lequier, filósofo francês, falecido em 1862. Sponville cita essa frase no contexto da diferenciação entre fé e conhecimento, afirmando que não é possível provar a existência de Deus e também não é possível provar que ele não existe. Nenhum conhecimento é verdade absoluta. Isso é um fato, né? Nós conhecemos isso, sabemos disso. Porém, ele só é um conhecimento pela parte da verdade, né? Sempre relativa, aproximada, histórica, que ele comporta, ou pela parte do erro que ele refuta. Na minha visão, André Sponville faz essa ressalva na tentativa de deixar claro que a ressurreição é uma questão de fé e não de verdade. Então, aquele que crê na ressurreição deve saber que crê e não crê que sabe. É isso que ele quer dizer. Assim, não seria razoável minimizar, por exemplo, a postura de um ateu que considera os ensinamentos de Jesus, embora não acredite, né, na divindade de Cristo. E é muito comum a gente ver na sociedade religiosos do meio cristão se autoproclamando os detentores da verdade, muitas vezes menosprezarem pessoas que não seguem o evangelho como eles acham que deveriam seguir, e principalmente essas pessoas ditas ateus, né, que de uma certa forma acreditam, ou a maneira deles acreditam, mas acabam sendo refutados, colocados de escanteio e ignorados na fé, entre aspas, deles, né? Então, ao refletir sobre as guerras religiosas, muitas vezes entre vertentes da mesma religião, no caso de xiitas versus sunitas, católicos versus protestantes, Sponville afirma que ninguém jamais guerreou por causa da matemática ou por outra ciência. As pessoas só se matam pelo que elas não são capazes de provar. Então, repetindo a frase usada de parâmetro desse bloco, um ateu pode ser fiel. Apenas 3 dias o separam dos crentes.